Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Toque de Classe Futebol no Outro Nível, aqui pela RVC. E como vocês sabem, é a única, é a que sobrou, obviamente, mesa redonda de fato do jornalismo esportivo brasileiro. É a única. Os caras só trabalham com bancada hoje, né? Nós discutimos aqui no nosso programa assuntos dentro e fora das quatro linhas, né, de futebol nacional, futebol internacional e também, às vezes, quando dá a gestão esportiva, que também nos interessa bastante. E como vocês sabem, no nosso programa nós contamos sempre com a figura de um analista, de um convidado, de alguém que faz parte da família Toque de Classe Futebol no Outro Nível. E como vocês já perceberam, do meu lado esquerdo, do lado direito da tela de vocês, nós temos o João Guilherme, professor de Educação Física, que também já trabalhou com futebol, treinamento de equipes esportivas, que é o nosso convidado, mais que o convidado, nosso analista cativo da família Toque de Classe Futebol no Outro Nível. O programa de hoje promete, porque vai mexer com o seu coração, vai mexer com a sua memória, parecendo aqueles programas lá, arquivo confidencial, né? Aquelas coisas que tem aos domingos, enfim. O programa de hoje é sobre jogos inesquecíveis. Interessante, não? Eu tinha combinado com o João Guilherme de nós começarmos os jogos inesquecíveis, eu acho que por uma coincidência, não sei. Nós iríamos começar com Corinthians e Palmeiras primeiro, né? Depois nós iríamos falar de alguns jogos inesquecíveis de outras equipes que nós assistimos. Inclusive, nós teremos aí jogos também que citaremos do Esporte Clube Taubaté. Um grande abraço aos historiadores do Taubaté, o Moacir dos Santos, o Orton, o jornalista Orton Cunha. Bom, vamos ao programa então de hoje falando sobre jogos inesquecíveis, né? Eu vou começar daqui, tá? Vou começar. Jogos inesquecíveis. Primeiro eu vou falar do diretor. Tem que falar primeiro do chefe. Eu perguntei para o chefe lá, o Reinaldo Moreira, nosso diretor, qual seria o jogo inesquecível do time dele. O time dele é a Sociedade Esportiva Palmeiras. E ele me disse que foi o jogo Palmeiras 4, Flamengo 2, pela Copa do Brasil de 1999. Eu já antecipo que esse jogo foi realizado no Parque Antártica, no dia 19 de maio de 1999. Eu lembro porque no dia 20 de maio, no outro dia, era aniversário do meu querido e finado pai. Eu lembro basicamente dessa partida, né? Foi 4-2 e, deixando o recado aí do Reinaldo, na presença aqui do João Guilherme, o João Guilherme estava do lado, Reinaldo disse, mesmo sendo palmeirense, que se tivesse VAR naquela época o Palmeiras não tinha ganho aquele jogo. Acho bem provável, tendo em vista lá os dois lances que o Euler estava, enfim, aquela coisa toda. Mas vamos lá, falando dos meus jogos inesquecíveis do Palmeiras. O meu jogo inesquecível do Palmeiras do ponto de vista positivo foi Palmeiras e Deportivo Cali, foi no dia 16 de junho de 99. Eu estava no Parque Antártica, era um dos 24.785 torcedores que estavam no Parque Antártica, lá naquela cobrança de pênalti. Enfim, eu lembro de uma coisa engraçada naquele jogo, na arquibancada com o meu finado pai, que quando o primeiro pênalti quem bateu foi o Zinho, e quando ele bateu o pênalti a bola subiu. Bateu na trave e subiu, João. Eu lembro que eu olhei pro meu pai, assim, a bola subindo, eu falei, pai, a bola não vai entrar, não? E não foi. E aí, as circunstâncias, o São Marcos, aquela coisa toda. E no último pênalti do Zapata, isso faz 20 anos e até me arrepia. No último pênalti que o Zapata foi bater, se ele perdesse, o Palmeiras seria campeão, o colombiano Zapata, do Deportivo Cali. Eu lembro que eles deram pra gente uns apitinhos, né, e ficamos apitando. Quando ele foi cobrar o último pênalti, todo mundo parou de apitar. Foi um silêncio, reduziu. Foi um silêncio como esse. Eu escutei, a distância que eu estava, o pé dele batendo na bola e a bola batendo na placa de propaganda. Escutei o barulho. Até hoje eu me emociono falar disso. Os próximos 10 minutos depois do que aconteceu, que ele perdeu o pênalti, eu já não sabia mais o que tinha acontecido. Houve um processo de comoção geral. Para quem se lembra, um torcedor do Palmeiras faleceu no intervalo de ataque cardíaco. E eu lembro que olhando nas alamedas ali embaixo do Jardim Suspenso, no Parque Antártica, tinham vários palmeirenses de joelho, enfim, rezando
para a parede, lá olhando, rezando para a parede, enfim, rezando, orando, enfim. E anos depois eu acabei conhecendo um desses palmeirenses que faz parte da turma do amendoim. Mas, enfim, são coisas que a gente vai coletando de memórias positivas. É que o brasileiro, ele gosta sempre de falar das coisas boas. As coisas ruins, ele não gosta de falar. Mas na alma do palmeirense, eu acredito que no do corintiano também, há um espaço reservado para as coisas boas e as coisas não interessantes, de raivas e de decepções que você tem. E acho que a minha maior decepção em termos de futebol foram várias com o Palmeiras, né? E eu acho que a graça de ser palmeirense um pouco é isso, é você viver as duas situações, né? As duas situações de maneira muito intensa. Mas o Palmeiras e Manchester, final do Mundial Interclubes 99, foi porque o Palmeiras jogou melhor, o juiz não deu um gol nosso legítimo, também se tivesse VAR tinha sido 1-1 aquele jogo, infelizmente. E aí esse jogo, de 20 anos para cá, eu só vi os lances, acho que 2 vezes, eu nunca mais ouvi, porque eu acho algumas injustiças do futebol. Essa do jogo Manchester United-Palmeiras, mas isso era para ter acontecido, isso era para o Palmeiras não ter vencido, era para ter sido daquele jeito, para ter sido um monte de coisa, o que aconteceu depois também. O que foi criado depois também. Isso estou falando de Palmeiras. E existem outros jogos, mas esses são os dois, né? Existem outros, mas eu elenquei esses dois aqui. João Guilherme, agora você. Jogo do Corinthians inesquecível. Você tem um negativo também? Acho que tem. O corintiano tem essa coisa parecida com o palmeirense de também carregar a negatividade. Mas o positivo do Corinthians aí? Eu acho que todo torcedor apaixonado pelo seu time, ele tem o positivo e o negativo, né? Sim. Porque o negativo é aquele jogo que você cria muita expectativa às vezes é um jogo que tá tão fácil que você acaba perdendo. Sim, claro. Então, o meu positivo, eu acho que eu posso considerar, são vários, na verdade. Pega um, né? Mas eu posso considerar 22 de março de 2006, Corinthians e Tigres do México, Libertadores, foi o primeiro jogo que eu fui no estádio. Primeiro que você foi no estádio? Do Corinthians. Do Corinthians. Eu já tinha ido... No Pacaembu à época? No Pacaembu. Sim. Eu já tinha ido algumas vezes, no Jaquinzão, poucas vezes. Em 2006, eu tinha 14 anos, então ia pouco ao estádio. Então esse foi o primeiro que eu fui, Libertadores. E um lance marcante, foi nesse jogo. Terminou quanto? 1-0 para o Corinthians. Quem fez o gol do Corinthians? Tevez. Carlitos? Sim. Carlitos, Tevez aí que tá... Porém, quer voltar pro Corinthians. Nesse jogo, com 4 minutos do primeiro tempo, o Tevez perdeu um pênalti. Então, o primeiro lance que eu lembro no estádio é o Tevez perdendo um pênalti. Tigres do México, e não o Tigre da Argentina. Tigres do México. Esse foi o jogo inesquecível do positivo para você. Sim, o primeiro que eu fui. E olha só como é que é emblemático o negócio. O Corinthians, de, sei lá, uns 15 anos para cá, tem mais momentos positivos, né? Sejamos sinceros, do que todos os outros grandes aqui do estado de São Paulo nos últimos 15 anos, né? Vamos para o intervalo agora e depois do intervalo o João Guilherme vai me falar do jogo negativo dele do Corinthians. Né? Vamos ver o que ele vai dizer. Vamos lá, já voltamos. Voltamos, amigos, com um toque de classe futebol no outro nível aqui pela RBC. O tema do programa de hoje são jogos inesquecíveis. Agora o João, antes do intervalo, estava me devendo e vai falar para vocês agora. Pode escolher até a câmera, João, que você quer falar. Qual o jogo inesquecível do ponto de vista negativo? Lembrando que o Corinthians, de uns 15 anos para cá, tem mais momentos positivos que negativos, convenhamos, né? Onde você vai tirar esse negativo? Vamos lá. De onde você vai tirar isso? Acho que, curiosamente, se o meu jogo positivo for o primeiro jogo que eu fui, o jogo negativo foi exatamente na sequência, o segundo jogo que eu fui, que foi em 2006, Libertadores, Corinthians e River Plate. Aquele jogo que a torcida aquele fatídico jogo. Que a torcida do Corinthians tentou invadir o campo após o terceiro gol do River Plate. Rapaz, eu lembro. Estava nesse jogo, com 14 anos, meu segundo jogo, eu com meu pai. E eu lembro que eu comentei que depois desse dia, depois que vi essa briga, eu jurei que eu nunca mais entraria num estádio. Jurou? E falhei muito nessa promessa. Falhou mais de 100 vezes, né? Coisa que torcedor não pode fazer é ficar fazendo promessa, né? Nunca mais vou torcer, nunca mais vou torcer. Depois que o Palmeiras foi eliminado da Libertadores de maneira vexatória contra o Grêmio nesse jogo no Pacaembu, eu achei uma vergonha aquilo ali, uma vergonha. Não esquentar a cabeça com o Palmeiras até o final do ano. Teve Palmeiras e Goiás, Palmeiras virou no último minuto, eu estava lá, eu assistindo o jogo até o final. Torcedor brasileiro, nós somos muito sem vergonha, não é verdade? Mas voltando aqui, vamos falar de jogos inesquecíveis de outras equipes.
Vamos lá, ponto positivo. Vou falar do São Paulo Futebol Clube. Jogos inesquecíveis do São Paulo. São Paulo multicampeão, tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial, mas tem um jogo do São Paulo que eu lembro, eu faço questão de lembrar, e tem muito São Paulino que vai olhar agora e vai lembrar disso. Libertadores de 92, nenhuma grande emissora passava a Libertadores de 92. O São Paulo foi o time responsável por devolver ao futebol brasileiro o interesse pela Libertadores. Em 92, os jogos da Libertadores foram transmitidos pela antiga rede OAM, que era de Curitiba, que depois virou CNT, e pela TV Cultura de São Paulo. O jogo final, São Paulo e New Old Boys no Morumbi, foi meio de semana, quarta-feira, só passou pela TV Cultura, narração de Carlos Fernando. Esse jogo terminou 1-0, pênalti provocado pelo Macedo, que depois jogou no Taubaté. E quem bateu foi o Raio. Obviamente terminou 1-0, São Paulo 0 New Old Boys, né? Depois teve a cobrança de pênalti, o Zete fechou, né? E aí o São Paulo foi campeão da Libertadores pela primeira vez em 92. Teve invasão da torcida no Morumbi, uma imagem muito legal para a torcida São Paulina e também para quem gosta de futebol, torcida invadindo o gramado é um negócio interessante. Hoje não pode fazer mais nada disso, né? E foi um jogo muito legal. E na defesa, um dos zagueiros do New Old Boys é um cidadão que hoje treina um time na Inglaterra chamado Pochettino, para você ter uma ideia, né, como é que o mundo vai. Então esse é um jogo interessante. São Paulo tem algum jogo interessante de São Paulo? Eu acho que a final de 2005, para mim, fica até um pouco marcado contra o Liverpool. O Liverpool? Nossa, porque Rogério Ceni, meu Deus. Eu assisti um jogo com um amigo são paulino e eu tava... Meu lado torcedor, rival, aflorou e eu queria muito... Que o Liverpool fosse campeão. Infelizmente, ele na minha casa viu o São Paulo campeão do mundo. E o Rogério Ceni, que partida, hein? Partidaça. Que partida soberba. Como tem sido com os brasileiros campeões mundiais, o goleiro se destacando. Sim, como o Cássio fez em 2012 a mesma coisa. O próprio Klemer em 2006. O Klemer em 2006, no outro ano, contra o Barcelona. Nossa, um jogo fabuloso, né? Exatamente. Agora, continuando aqui, Santos Futebol Clube, vou continuar a falar, o Santos é o time do meu irmão, né? Meu irmão é santista. Existem alguns jogos do Santos interessantes, mas tem um que eu faço questão de lembrar, que é o de 95. Até um tempo eu falava que era um dos melhores jogos que eu tinha visto na minha vida. 95, Santos e Fluminense. O Santos precisava de 3 gols de diferença. O Santos ganhou de 5-2 no Pacaembu e o Fluminense apertando o Santos. Era sistema de eliminatória, essa coisa toda, era semifinal. O Santos tinha perdido no Maracanã por 4-1, ele tinha que devolver 3 gols de diferença no Pacaembu. E ele devolveu esses 3 gols numa atuação do Giovani e do Jamel, e principalmente do Jamel, depois o Camando. Mas uma atuação do Giovani está no YouTube, não nos deixa mentir, está lá no YouTube. Vocês falam do Neymar no Santos, enfim, mas o Giovani, nesse jogo, em 1995, foi uma coisa, até hoje eu lembro disso. Infelizmente o Santos, por outras questões, não se tornou campeão brasileiro, por causa do senhor Márcio Rezende de Freitas, eu vou deixar isso bem claro, aquele jogo contra o Botafogo. Mas esse seria um grande jogo do Santos Futebol Clube, dentre todos, vários jogos que eu vi do Santos. Qual seria um jogo interessante do Santos que você viu? Eu acho, eu vou mencionar uma derrota, mas eu acho que essa derrota é marcante até para o próprio torcedor do Santos. Legal. Que é o contra o Flamengo. O 5-4. Aquele 5-4 que o Neymar fez aquele gol espetacular. O Neymar fez e o Ronaldinho Gaúcho fez um gol genial por baixo da barreira. Se tem um jogo que você tem 3 gols do Neymar, 3 gols do Ronaldinho Gaúcho, não tem um show de viradas, né? O Santos abre 3-0 com 25 do primeiro tempo. Acabou o jogo, você esperava uma goleada e o Flamengo tem uma reação daquela, eram 2 timaços. Perfeito. Vamos continuar? O jogo bom do Inter, inesquecível. Acho que... Você vai pensando em casa aí também. A final da Libertadores 2006 não tem... Contra o São Paulo, né? Primeiro título. Ganharam aqui e quase perderam lá e depois no final. O primeiro título da Libertadores. O São Paulo. Próprio jogo contra o Barcelona mesmo. Mas seria qual dos dois ali? Eu acho que da Libertadores, o peso de Mundial é maior que da Libertadores. Mas você precisava ganhar a Libertadores para ir para o Mundial. Então acho que a Libertadores... Um é consequência do outro. Exatamente. Né? Exato. Eu acho que sim. Esse jogo do Internacional contra o São Paulo, segundo jogo, o processo de... Eu lembro muito da cena do Abel Braga na beira do campo, chorando, esperando apitar, o árbitro acabar com o jogo ali. A cena do Abel Braga, enfim, orando, rezando, pedindo a Deus, enfim, foi muito, muito emblemática, né? E do Grêmio Futebol Porto Alegrense? Eu lembro, antes, eu não lembro exatamente se era quartas de final ou semifinal da Libertadores de 2007.
que eles eliminaram o Santos na Vila com um golaço Foi na do Diego semi. Souza. Foi na semifinal. Pra pegar infelizmente perderam pro Boca depois com o show do Riquelme. Terrível. Riquelme desequilibrou demais na final. Mas eu acho que aquele gol do Diego Souza, aquele jogo, a forma que o Grêmio classificou, acho que é um jogo marcante pro torcedor gremista. O Grêmio comigo, ele tem uma, assim, tem alguns jogos, tem vários jogos do Grêmio que eu gosto, assim, aquele 5-0 que ele goleou o Palmeiras na Libertadores de 95 e depois ele perdeu de 5-1. São dois jogos interessantes que ficam, mas eu acho que o jogo mais interessante para mim, eu falo como torcedor, que eu assisti esse jogo e depois o Renato Gaúcho acabou se tornando o meu ídolo, digamos, na infância, mesmo eu sendo palmeirense, né? Mais do jogo do Grêmio, e aí o Renato Gaúcho acabou se tornando, na minha infância, porque vocês sabem, eu sou palmeirense, mas era o grande ídolo que eu tinha na infância, o jogo do Grêmio, que ficou na memória, passando esses dois jogos do Palmeiras. Eu vou falar depois do intervalo, nosso último intervalo, já voltamos. Voltamos, amigos, para o último bloco desse nostálgico toque de classe futebol no outro nível, que é sobre jogos inesquecíveis que nós tivemos, né? Bom, vou falar a respeito. A respeito do jogo inesquecível do Grêmio, foi a final contra o Hamburgo do Mundial de 83. Eu tinha 7 anos, eu lembro que eu assisti esse jogo, por incrível que pareça. E também lembro que eu ficava imitando o drible do Renato Gaúcho na defesa. Que ele fez os 2 gols, são praticamente iguais. Que ele fez os dribles que ele aplicou nos zagueiros alemães. E depois, quando eu ia jogar bola, essa coisa de admiração, e continuando sendo palmeirense, obviamente, eu usava sempre a camisa número 7. Até hoje eu adoto o número 7 para algumas coisas, que é o número do Renato Gaúcho. E na época eu gostava de jogar com meias arriadas, quando jogar, enfim, coisas da infância. Então esse seria um jogo interessante. Ô, João Guilherme, você ia falar mais uma coisa do Grêmio? Não tem como você falar de jogo interessante do Grêmio, jogo inesquecível do Grêmio, se você não lembrar da Batalha dos Aflitos. Batalha dos Aflitos em 2005, um sábado à tarde. O acesso que... Naquela altura do jogo, mas ninguém esperava. O Grêmio tinha... menos 3 atletas. Aí o Anderson faz aquela jogada, passa por metade da defesa do Náutico e faz o gol do acesso. Grande, e era um bom jogador, infelizmente se perdeu, né, por vaidade, enfim, como atleta. Perfeito. Você quer falar mais um jogo do Corinthians, é isso? Não tá aguentando, né? É uma questão pessoal que eu tenho. Aliás, é importante para todo corintiano, mas eu considero que para mim é tanto quanto mais importante, que é a final do Mundial. Não pelo resultado, mas pela data. A final do Mundial de 2012 foi exatamente no dia do meu aniversário. Mas como é que pode um negócio desse, né? Mas isso é uma coincidência, tua e minha, né? Porque você, agora é a parte engraçada da coisa, se prepara para rir. Você está falando, você faz aniversário dia 16 de dezembro, foi a final de 2012. Que também foi onde o Corinthians ganhou o primeiro brasileiro. Só que o Corinthians o brasileiro é de 90, eu sou de 1991. Você nasceu um ano depois. Que legal. E eu assisti esses 2 jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro de 90. O primeiro jogo foi numa quinta-feira, o segundo foi no domingo. Gol do Wilson Mano no primeiro jogo. Pesquisa lá pra você ver. Mas eu sou palmeirense, mas quem gosta de futebol acaba acompanhando tudo. Você falou sobre de aniversário, né? Você nasceu dia 16 de dezembro de 2012. Tá bom, nós teremos uma série de programas em breve, né? Sobre assuntos polêmicos, né? O Mundial do Palmeiras de 1951 foi conquistado no dia 22 de julho de 1951. Eu nasci dia 22 de julho de 1976, 25 anos depois, nem um dia a mais, nem um dia a menos. Então, tá aí mais um motivo mas esse motivo não é suficiente. Para esse programa, nós teremos uma série bem interessante, né? Vamos falar sobre o Mundial do Palmeiras, 2000 o Corinthians é campeão mundial, 87 é do esporte, São Paulo caiu para a segunda divisão, em breve teremos novidades aí, uma série de programas com temas polêmicos. Mas continuando aqui rapidamente, já encerrando, nós somos... da torcida alvianil. Complete a frase. Esporte é a nossa bandeira. Perfeito. Jogos inesquecíveis do esporte. Nossa, fiquei arrepiado. Olha, João, arrepiado aqui. Fiquei arrepiado falando do Taubaté. A paixão que nos une, eu e o João Guilherme. Jogos inesquecíveis do Taubaté. Para mim que sou frequentador do estádio, eu viajo, eu acompanho, por todo um contexto, a final de 2015 contra o Votuporanguense. Jogo fantástico. Claro, eu podia falar de 79, que foi campeão contra o São José. Você não estava na terra. Então, para mim, em sentimento, fica a final de 2015, não só pela
o Taubaté, fala a gente porque eu sou torcedor do Taubaté. Sim, fazemos parte da família. Aliás, inclusive, estava em Votuporanga no jogo de ida, quando tomou 3-0 lá. E a hora que o Votuporanguense fez 3-0, eu sinceramente pensei, acabou. Pelo menos veio o acesso. O título não vai vir, mas veio o acesso, que era o principal. Mas, sinceramente, a hora que a torcida votuporanguense começou a gritar é campeão, eu falei, dá, porque não se grita campeão no primeiro jogo. Tem o segundo jogo. Perfeito. E quando o Taubaté vem para o jogo da volta, precisando fazer 3-0 para levar o título, e com 15 minutos do primeiro tempo faz 2-0, ali igualou. Ali você tinha 75 minutos fora os acréscimos para fazer mais um gol. Mas como o torcedor taubatiano sabe, e nunca vai ser fácil para o Taubaté, o terceiro gol veio só depois dos 40 segundos do tempo, com o zagueiro tirando a bola para a lateral, a bola na lateral que não sai, a poça d'água segura a bola, contra-ataque, o 3-0. E ainda faz o quarto para afirmar mesmo, para não ter o que discutir. Ainda faz o quarto nos acréscimos, se sagra campeão. Eu lamento não ter podido ir nesse jogo, porque eu tinha uma viagem marcada, mas eu estava ouvindo o jogo pela rádio e acompanhando pela TV. Eu vi tudo, acompanhei e fiz questão de ver pela TV e ouvir a narração do Ricardo Alcântara. Um grande abraço. Ele se emocionou, ele chorou. Atenção, você que pensa em ser narrador esportivo, ouçam a narração do Ricardo Alcântara, da difusora Época. Nossa. O Ricardo Alcântara, ele é torcedor, então ele narra, ele sabe narrar, ele sabe ser profissional, mas ele narra como um torcedor. Foi uma das narrações mais fantásticas. Eles mostram sempre narrações do Paraná, mas as pessoas não prestaram atenção nessa narração do Ricardo Alcântara, visceral. Um jogo inesquecível do Taubaté, tem alguns. Teve um que terminou de maneira lamentável, que foi com Edmundo Silva Filho, apitando nos anos 90, isso terminou uma pancadaria, infelizmente. Mas eu vou lembrar de um que terminou de maneira interessante para nós, que foi, temos até a data, dia 24 de março de 2003, final da Série A3, Taubaté e Sertãozinho, né? Não era a final. Depois o Taubaté foi campeão contra o Araçatuba, mas se passasse do Sertãozinho, já estaria na Série A2. Esse jogo foi uma segunda-feira à noite. Segunda-feira, você estava nesse jogo? Não. Segunda-feira à noite. O Joaquizão com umas 12 mil pessoas. Primeiro tempo, 3-0 para o Taubaté. O que a torcida ficou gritando no intervalo? E aí o João lembrou muito bem. É campeão, é campeão. Começou o segundo tempo, acho que com 15 minutos. 3-2 para o Taubaté, o Sertãozinho fez 2 gols. Preciso dizer para você, Guilherme, como foram os últimos 20 minutos do jogo? O jeito do Taubaté de ser, sempre sofrendo. Eu nunca esperei tanto tempo passar na minha vida, né? Foi um jogo muito difícil. Terminou 3-2, o Taubaté subiu para a Série A2 depois de muito tempo. Foi um jogo inesquecível. Seleção brasileira tem algum ou não? Eu gosto muito do gol do Adriano contra a Argentina. Aquele lá na Copa América 2004, né? No final do jogo, quando até o Galvão Bueno na narração já dava o título para a Argentina, até pelo Brasil não estar completo. A Argentina está jogando completo por vir impressionado. E eu lembro do momento da narração que o Galvão Bueno até fala, mas pode até empatar. E o Adriano faz o gol. Como pode? Foi marcante, que o Brasil depois ganhou nos pênaltis. E se vocês acompanharem, o Sorin depois trabalhou um tempo na ESPN, o lateral jogou esse jogo, grande lateral, um bom jogador, né? O Sorin. Muito bom jogador. João Pablo Sorin. Ele fala desse jogo com uma lamentação. Ele ainda não digeriu esse jogo. Foi o jogo que a Argentina mais esteve próxima de ser campeão nos últimos 20 anos. Porque a última vez que ela foi campeã da Copa América foi em 93. Depois foi campeão olímpico, mas não é a mesma coisa. Um jogo interessante da seleção brasileira para mim foi um jogo que não terminou de maneira positiva ou negativa, mas eu lembro muito Brasil e França na Copa de 86 no México. Todo o azar que circundou o goleiro Carlos nesse jogo e depois a cobrança de pênalti, enfim, tudo. E você pega a narração do Osmar Santos, do Luiz Alfredo e daquela galera dos anos 80, aquilo ali fica... Tá tudo no YouTube, é só vocês verificarem. Bom, senhores, encerramos mais um Toque de Classe Futebol num outro nível. Mais uma vez, muito obrigado, João Guilherme, pela sua presença. Eu que agradeço, o convite está aqui. É sempre bom lembrar de jogos que foram importantes para nós. Espero que vocês que viram o programa possam também lembrar
jogos que foram importantes para vocês, que com certeza quem é apaixonado por futebol sempre tem algum jogo marcante. Algum ou vários jogos marcantes. Algum ou vários do ponto de vista positivo e também do ponto de vista negativo. Com certeza nós ajudamos. Eu espero que acho que o nosso trabalho aqui, ele só vai, para esse programa, né, ele só vai ser concretizado se durante o programa você começou a pensar num jogo inesquecível para você, até do ponto de vista positivo e negativo. E como eu tinha falado da questão das datas de nascimento, se preparem. Teremos aí uma série de programas sobre temas polêmicos, né? Sobre várias situações que permeiam toda a cultura e o folclore futebolístico. Ok, senhores? Em breve. Bom, gostaria de agradecer a audiência de todos. Tenham todos uma ótima semana e fiquem com Deus.